Amém. Oséias 10, capítulo 10 é o tema que a nossa pastora propôs para nós. Nós vamos ler o tema. Oséias 10, 12. Amém. Aqueles que não acharam, nós temos aí na tela, você pode acompanhar também. E vai dizer assim a palavra do eterno Deus. Então, eu disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pouso, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele e chova a justiça sobre vós. É tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha. E nós vamos também dar a sequência do segundo texto em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 1. Jesus também vai contar ali uma de muitas das parábolas a qual ele contava na sua passagem. Amém? E diz assim, Mateus capítulo 13, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, aonde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Diga comigo assim: graças a Deus. Uma caiu na terra boa. Oremos em nome de Jesus. Pai, a Ti seja a honra, seja a glória, seja o louvor, ó Pai. A Ti pertence, Senhor, as nossas vidas, a nossa história. A Ti pertence a palavra, Senhor, que é inspirada por Ti, porque Tu és a própria palavra. Por isso nós Te pedimos, no nome de Jesus, Deus. Venha, Senhor, sobre nós. Venha sobre a Tua igreja. Venha, Senhor, sobre aqueles que nos acompanham através, ó Pai, da internet. Porque ali também, Senhor, há vidas sedentas por ouvir a Tua voz, por entender, ó Pai, o propósito que o Senhor tem a realizar em cada uma destas vidas. Por isso, Deus, nós assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, querido? Amém. Glória a Jesus. Você pode se assentar. Estamos então vivendo o tempo da semeadura, ou seja, é tempo de semearmos, é tempo de plantarmos a semente que vai gerar vida. Mas plantar a semente que vai gerar vida, amada igreja, necessita de alguns esforços que precisamos fazer para que esta semente ela venha de fato vingar, que ela venha de fato ali produzir o fruto a qual ela foi plantada. A pastora falou do arar a terra, do preparar a terra.
E do mais importante é de cuidar da terra. Não adianta arar a terra, não adianta preparar a terra, se nós não cuidamos da terra. Se deixamos a terra à mercê do tempo, à mercê da sorte, ou à mercê do próximo. Não, a responsabilidade do plantio cabe a cada um de nós. Amém? E dentro da palavra que nós estamos aqui a observar, que começa com Oséias, que é um texto básico ali deste tema, é importante observar que o povo de Israel, ele é ali alertado, ele é advertido pelo profeta dos caminhos que eles estavam vivendo, que eram caminhos de vergonha, caminhos que não eram os caminhos que Deus tinha traçado para eles. E ali sai uma ordem, ou sai uma palavra de juízo sobre o povo de Israel, para que eles pudessem se consertar, para que eles pudessem se arrumar a casa, para que pudesse de fato colher um bom plantio. Até então aquelas sementes eram sementes ruins a qual eles estavam plantando, ou transformando, vamos dizer assim, mudando a palavra, transformando uma semente boa em sementes ruins, nas suas atitudes e nos seus atos. E o que levou eles ao primeiro cativeiro? Um dos cativeiros, a qual o povo de Israel foi cometido. É tempo de semear, é tempo de buscar a Deus, é tempo de buscar esse Deus que é o Deus de justiça, que é um Deus de amor, que é um Deus que é galardoador daqueles que o buscam. Só um meio de cultivarmos a semente, porque a semente ela é a própria palavra de Deus, a qual nós recebemos em todos os nossos encontros na casa de Deus, ou recebemos através das redes sociais, ou através de mensagens que mandam para nós. Só que aqui nesse texto, lá era o juízo determinado em Oséias. Aqui também não está diferente, porque Jesus ele vai declarando também palavras fortes. Entre todas as parábolas que Jesus ali ele contou, esta parábola é uma das mais fortes a qual ele contou. Porque ele vai dizendo então que o semeador saiu a semear. E uma das sementes caiu à beira do caminho. E esta semente que caiu à beira do caminho, no versículo 2, no 3, e vai dizer ali que automaticamente quando o semeador ele sai, e ele semeia, cai à beira do caminho, no versículo 4, vem quem ali as aves, e a comem aquela semente. Então nós estamos falando de algo que é espiritual. Estamos falando de uma luta espiritual, de uma batalha espiritual, que nós estamos enfrentando dia após dia, para fazer com que essa semente venha produzir frutos em uma terra boa. Só que, o que eu faço com essa semente, quando ela vem sobre a minha vida? A Bíblia diz que as aves, elas pegam aquela semente que cai à beira do caminho. O semeador nesse texto, podemos referir-se ao próprio Jesus. O artigo, ele é definido, o semeador, aonde aponta um destino para cada ser humano. Jesus, então, ele orienta seus seguidores a ouvir com atenção a palavra do próprio Deus. Atenção e todo cuidado, porque é a vida. Ouvir a palavra com atenção.
E guardar a palavra no coração foi o que o salmista diz, para que ele não viesse pecar contra o Senhor. Então, naquele momento, Jesus estava chamando a atenção dos seus discípulos para serem atentos à instrução. Fala para o seu irmão, seja atento. Seja atento à instrução. Não que o pregador às vezes está pregando, mas que o Espírito Santo está fluindo sobre nós. Porque a instrução pode te levar a cometer erros e pode te levar a evitar a você ir a um destino que pode te levar à própria morte. E esta morte não é física. Ela passa pela frieza espiritual, depois ela passa pela frieza mental e psicológica daquilo que eu não exerço na minha própria vida. O ouvir precisa ser em exercer. O ouvir precisa ser em praticar. O ouvir precisa ser em botar essa palavra em ação. Por isso Jesus falava em relação ao cotidiano do que envolvia a plantio, a colheita, diante do que era a realidade das pessoas que o cercava e da cultura que ele vivia. Então o texto diz que as aves vieram e comeram a semente, assim impedindo o seu nascimento na terra. As aves podem simbolizar as forças espirituais, como eu estava falando, as forças malignas que agem rapidamente para impedir que a palavra de Deus crie raízes no nosso coração. Porque a terra é o nosso coração. A semente, então, ela representa essa mensagem do reino, que é a palavra. O solo à beira do caminho é um coração, muitas das vezes, endurecido ou distraído, aonde a semente não penetra, tornando-a fácil de ser roubada. Preste atenção. E essa ação dos pássaros, eles comem as sementes expostas. O maligno remove a palavra da mente, do coração da pessoa, antes que ela possa compreendê-la e crer. Por isso não tem a ver com quem está ministrando a palavra. Tem a ver com a própria palavra, que é a palavra de Deus. A semente que é o próprio Deus. Porque o verbo estava com quem? Estava com Deus. A Bíblia diz que o verbo era Deus. E a Bíblia diz que ele habitou em nós. Então essa palavra que era Deus, ou este Deus que era a palavra, você está entendendo? Este Deus que era a semente, ele vai até uma cidade e ali ele anuncia a uma mulher virgem que haveria de nascer dela o Salvador do mundo. E esta semente, que era a palavra, é gerada no ventre de Maria. E ela começa a gerar a palavra da vida, a palavra da cura, a palavra da libertação, a palavra da restauração, a palavra da transformação. Maria recebeu a palavra. Maria cuidou da palavra, Maria protegeu a palavra e não deixou a palavra à beira do caminho. Fala para o seu irmão, não deixe a palavra à beira do caminho. Pegue a palavra, ame a palavra, proteja a palavra, guarde a palavra, porque é pela palavra que nós iremos vencer. É pela palavra que nós iremos conquistar os territórios que o inimigo tem tentado roubar da nossa história. Só venceremos através da palavra. Ela caiu à beira do caminho,
uma má notícia. E tem mais outra má notícia dentro do texto. Mas nós vamos dando as boas notícias juntos, porque é guardar a palavra. Eu não sei qual destes três terrenos você se enquadra, ou eu me enquadro nesta noite. Então a segunda semente vai dizer que ela caiu em terreno pedregoso. Repita comigo, essa semente caiu em terreno pedregoso. Este solo, então, ele representa pessoas que ouvem a palavra e a recebem com alegria. E muitas das vezes você fala, nossa, aquela palavra foi de Deus. Quantos não falam isso? Aquela palavra foi o meu norte. Aquela palavra foi a minha direção. Mas muitas das vezes nós não deixamos com que a palavra venha criar raízes. Então este terreno se chama pedregoso. Aonde o texto vai dizendo que, então, são pessoas que ouvem a palavra e recebem com alegria, mas por não terem raízes, desistem diante de tribulações ou perseguições. Então a semente caiu no terreno pedregoso, tinha ali uma superfície muito fina da areia, ou da terra, na verdade, aonde a semente, ela até consegue ali criar um pouco de vida, mas ela não consegue ir muito longe, porque o terreno, ele é muito superficial. E esse terreno, que podemos dizer, são os nossos corações, que muitas das vezes estão superficiais, que recebem a mensagem, então, com entusiasmo inicial, mas sem profundidade espiritual, secando quando surgem dificuldades e perseguições e tribulações, como nós falamos. Muitas das vezes nós estamos envolvidos e dispostos a avançar nos ministérios a qual nós servimos, mas quando vem a provação, quando vem a dificuldade, a primeira coisa que nós fazemos é puxar o freio de mão do nosso carro espiritual e falamos, para mim não dá mais, eu vou abrir espaço para outro assumir, porque é demais para mim essa provação. E é importante entendermos que Deus não dá provações que não possamos suportar. Porque aquele que suportou todas as coisas, Ele é fiel para nos ajudar diante das nossas provações. Esses solos, na verdade, não vão fazer parte da nossa vida, amém? Eles não farão mais a partir de hoje, porque o poder de Deus é que nos aperfeiçoa diante da nossa fraqueza. Essa é uma realidade. Ainda que estejamos nestas situações, neste quadro da analogia da parábola, mas quem peleja a nossa guerra, Ele é fiel para nos sustentar, para nos levantar. Aleluia. A parábola então enfatiza que a qualidade do coração determina se a palavra de Deus criará raízes, crescerá e dará frutos, ou se secará por superficialidade. Ou seja, Provérbios vai dizer, Provérbios 4:23, guarda o teu coração, porque dele procede toda a saída da vida.
como nós temos guardado o nosso coração. Porque ele é a sede das emoções, dos pensamentos, é aqui. Mas além de ser essa sede, ele também, eu creio que ele é declarado o trono que Deus se assenta, porque eu creio que Deus tem 2 tronos. Deus tem o trono do céu, mas Deus, quando desce na terra, ele quer se assentar no trono do nosso coração. Porque quando ele senta no trono do nosso coração, ele vai ali deteriorar e destruir toda a nossa prepotência, todo o nosso orgulho, toda a nossa autossuficiência, nos transformando em verdadeiros servos no serviço do reino de Deus. Porque esse é o propósito de Deus. Porque Jesus falou que todos sejam um, Pai, assim como eu sou contigo. Então a unidade, ela faz então o processo do caminho que evita com que o meu coração seja um coração de pedra. Porque se for um coração de pedra, não tem como o próprio Espírito trabalhar, porque ele não está disposto a nos forçar e nos obrigar a fazer algo que não queiramos. A palavra de Deus, que é a semente, ela tem o objetivo de mudar o nosso perfil, as nossas ideias, as nossas culturas, porque quem muda é a palavra, quem transforma é a palavra, quem aponta o destino é a palavra. Aonde eu estou andando, por onde eu estou andando, como eu estou andando, qual roda eu me assento, com quais amigos eu estou compartilhando a minha intimidade, como está o meu coração, o que eu recebo sobre o meu coração, será que eu recebo para uma purificação do meu coração, ou para ajuntar ali entulhos no meu coração? Dependendo com quem eu estou, com quem eu ando. Por isso que a Bíblia vai dizer: não assenteis na roda dos escarnecedores. Ou eu tenho um objetivo e um propósito de anunciar as boas novas e ser o semeador na vida daquela pessoa, ou eu não vou ter outro objetivo, queridos. Ou eu vou influenciar aquela vida que precisa, ou eu vou ser influenciado por aquela vida. Vocês estão entendendo? Então guarda o seu coração. A outra parte, ela cai entre os espinhos. Os espinhos representam as pessoas que ouvem a palavra de Deus. Tudo está ligado a ouvir. Vocês estão entendendo? Ouça, Israel. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Há uma necessidade, como eu disse, de atentarmos ao que o Espírito quer nos orientar e nos instruir nesta noite. Mas ao decorrer dos dias também, são sufocadas pelas preocupações da vida, como riquezas e deleites, tornando-se infrutíferas e não amadurecendo. Caiu entre os espinhos, e os espinhos sufocaram. Há o semeador, e há aquele que trabalha contra essa semeadura, contra os frutos que essa semente que Deus tem plantado em nosso coração possa dar frutos de 30, 60 a 100 por um. Estamos numa batalha espiritual. A todo dia que botamos o pé fora da nossa cama e levantamos, ali é um motivo de agradecer a Deus pelo dom da vida que Ele nos deu. Mas não podemos nos iludir, porque ali se trava uma nova batalha pela nossa existência na terra. Porque Ele veio para matar, roubar e destruir.
E o que ele quer fazer é destruir de fato a esperança de Deus em nós. Destruir de fato o objetivo que Deus tem através de nós. Porque nós temos um propósito. Quem tem um propósito aí? Levanta sua mão. Aleluia. A semente, então, é a palavra de Deus, como nós falamos a respeito do reino de Deus. Os espinhos, então, eles vão representar essa ansiedade, os cuidados com o mundo, a sedução das riquezas e os prazeres da vida que competem pela atenção do nosso coração. Quantos não lembram do jovem rico? Admirou Jesus, viu os ensinamentos de Jesus, e ele vai até o mestre e diz: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus vinha com palavras de confronto, palavras que não era só de amor, de afeto e de carinho, mas como pai, ele vinha com palavras de confronto. E ele confrontou aquele jovem rico e falou: pega tudo que você tem e vende, ou dá aos pobres e me segue. A Bíblia diz então que aquele jovem, decepcionado não com Jesus, mas consigo mesmo, ele abaixa a cabeça e sai triste pelo caminho, porque o seu tesouro estava nas riquezas. Ele não tinha entendido que a maior riqueza ele tinha encontrado, que era o próprio Filho de Deus em pessoa, em carne e osso, o Deus Filho, na sua frente, propondo para ele uma nova história de vida. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Era este o propósito que Jesus então vinha confrontando, não só as pessoas que estavam presas em coisas materiais, não só aquelas pessoas, mas também os próprios líderes religiosos daquela época, aonde tinham a letra, onde tinham o intelecto e o conhecimento, mas estavam afastados da revelação de Deus, estavam afastados do próprio poder das Escrituras, porque o poder estava diante daquilo que eles conheciam, não daquilo que a própria palavra poderia revelá-los. Amém, queridos? Em resumo, essa semente, então, ela vai representar a fé, que muitas das vezes é sufocada, como nós falamos, pelo materialismo e pelo ritmo acelerado de vida acelerada, resultando em uma vida espiritual estagnada, aonde a pessoa não consegue dar os frutos desejados por Deus. Há um desejo de Deus sobre nós, que nós venhamos dar frutos que permaneçam, frutos de justiça, frutos que salvem vidas, porque a Bíblia vai dizer que nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas, que nos observam, que nos olham, e que esperam de nós a revelação da verdade, que esperam de nós apontar a verdade daquilo que eles não conseguem viver, daquilo que eles não conseguem, muitas das vezes, acreditar. Você pode dizer para o Senhor hoje, nesta noite: Senhor, pode contar comigo? Será que podemos dizer isso nesta noite? Senhor, conta comigo. Conta comigo porque eu estou aqui, Senhor.
essa semente vai cair na terra boa que é o meu coração, e eu vou zelar, eu vou cuidar dela, eu vou proteger ela com toda a minha força, e não vou deixar, Senhor, que as aves do céu a roubem. Eu não vou deixar que esta semente venha cair no terreno pedregoso do meu coração, ou não vou deixar que essa semente caia entre o terreno espinhoso do meu coração, mas eu vou, Senhor, permitir e cuidar que essa semente, ela vai cair no terreno fértil do meu coração. Então Mateus, quando ele narra esta parábola, ele faz um desafio diante das pessoas que estavam ali, ouvindo também estes relatos. O desafio de cuidar da semente. Nos versículos, depois que Jesus ele conta a parábola, lá no versículo 10, olha que importante, que Jesus vai ainda instruir os discípulos. No 10 ele fala: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Olha que palavra forte, amada igreja. Porque há alguns ali, não porque Jesus faz acepção de pessoas, porque Ele não faz. Isso vai do interesse de cada um de nós, porque é uma busca de levarmos a palavra a sério e valorizarmos ela a tal ponto que nós estamos dispostos a morrer pela palavra, a viver pela palavra. Amém? Há um mistério que Deus revela através das Escrituras. Por isso que não é só a palavra ela vem através de revelações que Deus faz, e revelações que aqueles que se preocupavam, estavam dispostos a pagar o preço pela revelação da palavra. Deus também estava disposto a revelar os segredos do reino dos céus. Quantos estão dispostos a pagar o preço? No 12 ele vai falar: pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Se eu tenho, Deus vai multiplicar. Creio que ele está passeando pelos dons. O dom que você tem, você usa ele na obra, você desenvolve ele na obra, e Deus multiplica esse dom. Ou o talento que você tem, você usa ele na obra em prol do reino, e Deus multiplica o talento. Amém? Porque esse é o Deus que é galardoador daqueles que o buscam, e terá em abundância. No 12, aquele que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, ele já vem advertindo aqui, até o que lhe tem lhe será tirado. No 13, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, de modo nenhum percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder
que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. A necessidade do valor da palavra a qual nós atentamos é que o próprio Deus, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que libera o rio de água viva do nosso interior. Porque aí eu entro no campo de não ser somente o ouvinte da palavra, mas eu quero praticar a palavra, eu quero viver a palavra, porque eu quero agradar aquele que me chamou para esta obra. Quem me chamou foi Ele. Eu vivo para Ele, não é assim que nós cantamos? Esse é o nosso desafio, cuidar da palavra, zelar pela palavra, mas Mateus estava então se referindo ao povo judeu que não valorizava a palavra, ao povo judeu que não valorizava a sua própria cultura, ao povo judeu que não zelava pela palavra. Essa revelação, então, estava sobre as costas do povo judeu, através de uma advertência, e ali também decretando um juízo de Deus. No 16, Mateus caminha e ainda declara, bem-aventurados, aí vem a notícia boa, amém, amados? Graças a Deus, amém. Deus é o Deus que faz a ferida, mas é o Deus também que cura a ferida. Então ele vai falar, no 12, bem-aventurados ou felizes, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, pois em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. No 18 ele vai atentar, ele vai dizer, atendei vós, pois a parábola ele segue do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. E o que foi semeado à beira do caminho, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo, e com alegria, mas não tem raiz. E assim mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegado a angústia, ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e a 30 por 1. É bom enfatizar, é bom repetir, porque a pedagogia, ela diz que é através da repetição. É na repetição que nós vamos absorver de fato a palavra, e vamos guardar a palavra, e vamos viver a palavra. Quantos estão dispostos a viver a palavra? Eu estou disposto a viver. Eu estou disposto a cuidar da palavra. Eu estou disposto a zelar pela palavra. Esse é o objetivo de Deus sobre as nossas vidas. É valorizar a palavra. A salvação se abriu aos gentios quando os judeus negligenciaram a palavra. Graças a Deus que se abriu a nós. Então a salvação veio a todos. Se coloque de pé em nome de Jesus. O altar estará aqui à sua disposição, amado. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito de Deus.
E através dessa palavra revelada, nós precisamos nos proteger com essa palavra. Nós precisamos nos guardar com essa palavra. Porque é só através dessa palavra que nós vamos superar os desafios e vamos superar as dificuldades. Por isso eu te convido a vir ao altar.